Muito boa noite! Aqui é a Ana Flores e aqui eu falo tudo sobre os florais de Bach. Eu ensino pessoas comuns como você a aproveitarem dos benefícios dos florais de Bach em sua casa, curando suas dores emocionais, suas e da sua família, das suas pessoas queridas, de uma maneira prática e simples, sem precisar recorrer a frascos prontos que a gente nem sabe o que tem dentro, tá bom? Então fiquem comigo porque o tema de hoje é sobre: você tem o hábito de roer as unhas? Ok? Então vou aproveitar que está iniciando, o pessoal está entrando. E lembrar aqueles que costumam estar comigo sempre, porque afinal de contas eu não tive tempo para avisar antes, ok? Então vamos encaminhar para algumas pessoas, para que elas estejam aqui conosco, assistindo. Prontinho. Oi, Brenda. Oi, doutora. Tudo bem? Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre o hábito de roer as unhas, né? E isso com certeza chega bastante gente com esse hábito para você também. Para quem não sabe, antes eu já vou falar um pouquinho aqui para o pessoal que aguardar um pouquinho o pessoal entrar. A questão de que os florais eles são naturais, tá bom? São extraídos de flores e por isso eles têm uma maneira totalmente respeitosa e delicada de trabalhar no nosso corpo. Boa noite, pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Ah, é, doutora? Você rói desde criança? Ah, então a gente vai ter que ver um pouquinho, vamos ver se você vai se identificar com algumas coisas que eu vou falar, tá? Agora já tem um pouquinho de mais gente na sala. Vamos dar prosseguimento ao tema de hoje. Se você tem o hábito de roer as unhas, né? Oi, Erlane, boa noite. Vamos ter live, né, no fim de semana com a nossa terapeuta quântica Erlane. Vai ser bem bacana. Oi, vizinho, tudo bem? Então, assim, gente, se você tem o hábito de roer as unhas, essa live é para você. Se você sabe de alguém que tem esse hábito, compartilha para essa pessoa assistir, porque assim ela tem a oportunidade de, se eu não falei sobre o comportamento dela, ela me colocar aqui pra gente achar um floralzinho para ela, tá bom? Lembrando que os florais, eles não são prontos para as queixas, né? Por exemplo, um floral para roer unhas. Não. Existem florais para os comportamentos, para as emoções que estão sendo acobertadas por aquela maneira de você reagir à situação, tá certo? Oi, Ione, oi, Marilene, boa noite, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Então, o que acontece, gente? Até a doutora Brenda comentou ali que ela tem um hábito desde a infância, e assim é com uma parcela de, creio eu, com uns 20, 30% da população, né? Já acontece nessa fase ainda bucal, né? Que ela está ali se finalizando de 3 anos, 4 anos, e é um momento em que, quando a pessoa, a criança, né, nesse caso, ela reprime uma emoção dela que, às vezes, pela maneira de ser educado ou até pelo que ela vê em sua volta de exemplo, ela acaba repetindo ou ela reprime a emoção. Vamos dar um exemplo. Ela ouve muito dos pais que a criança ter raiva é uma coisa feia, que quando a criança tem raiva, ninguém vai querer ficar do lado dela. Então, quando ela sentir raiva, ela vai pensar: eu não posso sentir isso, preciso reprimir, porque isso não é uma coisa de uma criança boazinha. E aí ela passa a usar alguma válvula de escape para essa emoção que ela não
não processou, ela não deixou sentir, né? E o roer as unhas é uma das manifestações da emoção da raiva. Então, pode acontecer. Também é a manifestação de medo, né? Isso é baseado em estudos, tá, gente? É muito importante a gente levar em consideração qual é o hábito da criança quando ele se desencadeia, em que situação, porque como cada indivíduo é um indivíduo, não quer dizer que porque existem estudos, que para todo mundo vai ser aquela emoção vai se desencadear no roer as unhas, tá? Não é assim. Cada um é cada um, a gente precisa ver com os olhos, né? A Irlane disse que eu tinha esse hábito desde criança, eliminei há 8 anos. Olha só! E com certeza a Irlane, como terapeuta quântica, ela teve que trabalhar alguma emoção dela que estava mal resolvida, não é mesmo? Confirma para mim, Irlane. Alguma coisa a ver devia de ter, né? E aí, gente, como eu ia dizendo, pode ter a ver com a raiva. Boa noite, Salete. Pode haver com o medo, pode haver com a preocupação. Nossa, são infinitas as possibilidades, né? Mas a questão é, quando você perde o controle e acaba tornando isso como um hábito, significa que alguma coisa não está bem, né? Aquela velha história que a Ana Flores sempre diz, que o teu corpo ele está demonstrando que alguma emoção não está sendo bem tratada, bem olhada, é verdade, né? E essa questão de roer as unhas também está mostrando que tem alguma coisa dentro de você que você está descontando ali na unha, tá? Vamos ver aqui. Se trabalhei, não sei, diz a Irlane, simplesmente nunca mais aconteceu. Muito bom. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, vamos lá. Será que existem florais que podem ajudar? Primeira coisa, você precisa observar. Eu roo muito as unhas quando eu tô ansiosa. Tá. Eu sempre falo, ansiedade é um comportamento, né? Ela não é uma emoção em si. Então, veja bem, quando que você fica ansiosa? O que você sente, o que passa na sua cabeça? É uma forma de você reagir a quais eventos da tua vida, né? Então, olha lá, a Irlane disse, eu acredito que era um relacionamento tóxico que eu tinha. Exatamente, Irlane. E a válvula de escape dessa toxicidade às vezes uma sensação sua que você precisava se purificar, que você precisava se desintoxicar, se desencadeia nesse ato de roer as unhas, como se fosse uma maneira de que você está tirando uma parte suja do teu corpo. Isso pode também ser manifestado com pessoas que têm mania de ficar puxando, arrancando fios de cabelo, né? Muito interessante. Relacionamento tóxico com o ato de se machucar, né, digamos assim, porque muitos casos eles são de pessoas que roem as unhas até sangrar. É uma perda de controle severa, né? Então vamos lá. No meu ponto de vista, ok, vou falar 3 florais hoje, tá? 3 florais que podem ajudar você que tem o hábito de roer as unhas. Mas só vai ajudar você se você se identifica com o que eu disser sobre cada um deles. Se você não se identificar, você pode colocar aqui nos comentários para mim qual é a emoção que você sente, a maneira que você se comporta quando você rói as unhas,
pra gente tentar ver um outro floral que se encaixe, tá? Porque o floral, se ele não tiver na tua frequência do que você está precisando, ele não vai fazer efeito. Por isso que cada flor é para um tipo de comportamento. Ele vai despertar a qualidade que você necessita, tá? Não é qualquer floral que vai fazer você ter essa transformação do teu comportamento. Mais um comentário aqui, Irlane disse: como estava nesta frequência desde criança, quando a mudei, parei de roer. Isso, a gente vai falar muito sobre essa questão da frequência, né, que você trabalha, né, Irlane, no domingo, tá, pessoal? Já fiquem ligados, quem tá aqui assistindo. Domingo vai ser a nossa live, né, Irlane? E aí, gente, eu creio assim, ó. Como ele é um comportamento que muitas vezes tá reprimindo alguma emoção que você está sentindo e você usa como válvula de escape o roer as unhas, é interessante você fazer o quê? Você começar a identificar as emoções que você sente. Então, se você é uma pessoa que não consegue aceitar, não seria a palavra, mas não consegue vivenciar de fato as emoções que você sente, sendo uma pessoa que sempre dá a entender aos outros que não tem problema algum na vida, porque você se demonstra, né, uma pessoa sempre serena, sempre sorridente, sempre botando todo mundo para cima, muito simpático, muito simpática, muito proativa, ajudando todo mundo. E é até aquela pessoa muito cortês, né? Sempre aquela cara de valente que não tem problema. A gente consegue estar utilizando o agrímone, né? Lembrem que Eduardo Bach, o criador do sistema de floral, ele percebia que as pessoas elas se agrupavam por comportamentos semelhantes, por comportamentos em comum. Então a gente pensa assim, né? Uma parcela das pessoas que roem unha, elas têm esse tipo de comportamento, de se demonstrar sempre muito serenas, muito de bem com a vida, ajudando todo mundo, mas no fim das contas elas não estão aceitando a emoção que elas estão sentindo naquele momento, porque ninguém é igual todos os dias, né? Todos temos um problema, um dia ou outro, todos um dia acordamos mais felizes, outro dia mais cansados e assim vai. As pessoas conseguem perceber que nós não somos a mesma todo o dia. Agora, aquela pessoa que de repente todo mundo começa a perguntar: o que aconteceu? Você não tá bem hoje, né? Simplesmente pelo fato de que você entrou e não deu aquele bom dia que põe todo mundo para cima, provavelmente é uma pessoa agrímone. E o que é uma pessoa agrímone? Obrigada, Salete escreveu ali pra gente já. O agrímone é aquela pessoa que ela não reflete a verdadeira emoção que ela está sentindo. Ela utiliza máscaras, né? E esse ato de utilizar máscaras faz com que ela bloqueie o contato com o eu interior dela, tá certo? O que essa essência pode trazer para alguém que roe as unhas, né? A percepção do eu sou e não do eu estou, tá? Eu sou uma pessoa assim, assim, assada, eu sou feliz ou eu sou triste, porque quando ela percebe de fato a emoção que ela está querendo ignorar, pode se iniciar então a cura, né? Essa visão para dentro faz com que desperte uma maior percepção, um autoconhecimento, e aí ela vai começar a entender o do porquê do roer as unhas dela. Qual emoção ela está querendo esconder? Porque, veja bem, pode entrar na sala. Vocês estão ouvindo minha cachorra? Então, gente, desculpem, mas ter cachorros é isso, eles latem.
Então, gente, quando a pessoa percebe qual emoção ela tá reprimindo no ato de roer as unhas, ela começa a aceitar. Quando começa a aceitar, começa a haver a compreensão para depois haver a reflexão do que é aquela emoção para ela. Vamos ser bem claros, né? Quando são emoções negativas, porque quando é uma emoção positiva, dificilmente a pessoa vai roer as unhas, né? Então a gente precisa ter a percepção do como as emoções negativas interferem na nossa vida, no nosso dia a dia e na nossa evolução, tá? A questão do roer as unhas pode não parecer nada para alguns, mas para quem tem esse vício, para quem tem essa mania, esse hábito, sabe do quão ela é prejudicial e é uma coisa que tira a pessoa do controle, tá? Ela perde o controle sobre aquele hábito. Ok, vamos falar então sobre autocontrole, que é a segunda essência que eu creio que pode ajudar muitos. Então, se você se identificou com esse primeiro tipo de personalidade que eu acabei de colocar do Agrimony e você tem o hábito de roer as unhas, pode utilizar porque vai fazer efeito contigo. Agora nós temos o segundo tipo de personalidade, que é esse que perde o controle sobre os seus atos. É aquele que perde o controle sobre os seus quereres, né? A gente costuma dizer que perde o controle sobre a mente. Então vamos lá. O Cherry Plum é a essência que eu vou falar agora para vocês, tá? Ele é muito utilizado quando a pessoa tem medos, preocupações e um temor, vamos colocar assim, de tomar atitudes que possam ser destrutivas tanto para outros quanto para ela mesma. Então vamos pensar numa pessoa que é muito explosiva. Visualizem comigo uma pessoa que é muito explosiva. Ela muitas vezes perde o controle sobre os seus atos. Ela pode ter movimentos bruscos, machucar alguém sem ela perceber, né? Sem ela querer, nesses movimentos bruscos. Ela é uma pessoa que pode acabar machucando alguém na impulsividade, porque perdeu o controle sobre a sua serenidade, né? Sobre o equilíbrio das suas atitudes. Uma pessoa explosiva, ela também pode acabar fazendo atitudes destrutivas contra si mesma. Então, pensemos em uma criança. Uma criança, quando ela pede uma coisa para os pais e eles não atendem ao seu pedido, e ela se joga no chão, ela bate com a cabeça na parede, ela berra, ela bate, ela está perdendo a clareza sobre a sua mente, sobre os seus atos. Ela perdeu o controle, tá? A grande palavra do Cherry Plum é a perda do autocontrole, né? E com roer as unhas seria, né, uma fórmula boa para quem tem esse tipo de personalidade, né? Então, o roer as unhas quando a pessoa não consegue ter a força necessária para evitar o hábito de levar, né, os dedos à boca e roer sem limite, sem controle algum, até sangrar, seria o Cherry Plum, tá? Porque é um ato destrutivo contra si mesmo. E quais são as qualidades que o Cherry Plum pode trazer? Obviamente, autocontrole, coragem, calma,
agir com clareza e não no impulso, ok? E daí eu digo para vocês assim, mas e se essa pessoa tá fazendo terapia, tá fazendo um tratamento, mas quando ela menos espera, ela já tá levando os dedos à boca? Isso seria o quê? Falta de aprendizado, dificuldade no aprendizado, certo? E quando nós estamos querendo aprender com as experiências para não entrar em ciclos repetitivos, oi Neida, boa noite! Quando não queremos entrar em ciclos repetitivos e cometer os mesmos erros novamente, quando estamos querendo compreender muitas vezes o do porquê que fazemos certas doenças, é o Chestnut Bud que vai auxiliar neste aprendizado, tá? Porque o Chestnut Bud, ele faz com que a tua energia de aprendizado, ela consiga fluir para fora. Quando você aprende, você se liberta e para de refazer esse ciclo repetitivo, porque você já aprendeu. Aprendendo, você não precisa reiniciar novamente com esse erro, né? Digamos. No caso de roer as unhas, então, se a pessoa sempre se pega colocando, ela já tem consciência, né? Mas ela se pega colocando a mão na boca sem ela nem perceber, é o hábito, né? Ela precisa iniciar então o aprendizado para que esses ciclos repetitivos, para que a experiência ruim, ela passe a fazer sentido. Fazendo sentido, ela vai quebrar o ciclo. Ah, Ana, que legal, então eu vou tomar um frasco e tô curado? Nem sempre, ok? Nem sempre. Muitas vezes é necessário um tratamento mesmo, gente, de 4 meses, de 5 meses. Por quê? Porque eu digo que o nosso comportamento, a transformação dele, é como uma bateria. Quando nós precisamos fazer a transformação daquele comportamento que nos causava prejuízo e despertar a qualidade daquela versão, a gente precisa que essa bateria ela carregue o 100%. E um mês para certas emoções que podem estar lá no nosso âmago, lá no centro, revestido por todas as camadas, encoberto por todas as camadas que nós criamos ao longo da nossa vida, é muito pouco. É a mesma coisa quando a gente diz por quanto tempo essa dor te acompanha. Então não queira resolver em um mês algo que te acompanha já há tantos meses, há tantos anos. Tenha paciência e amor próprio e se dê a oportunidade para transformar esses prejuízos, esses comportamentos prejudiciais em qualidades virtuosas, né? Então, se você se identificou com essas flores que eu comentei aqui, é possível que você faça para que você perceba como que o teu corpo vai reagir, como que ele vai responder para essa transformação, né, dessas emoções cujas nós citamos. Agora, se não foi o teu caso, se você rói as unhas quando você tem medo de alguma coisa, caberia florais do grupo do medo. Então, se é um medo de falar em público, você já tem um medo conhecido, aí a gente já sabe que é o mimulus, né? O mimulus, ele trabalha essa timidez, esse nosso medo de se expor. Isso é um exemplo, tá? Mas se teu motivo de roer as unhas for outros, aí a gente já precisa ir mais a fundo,
tá? Pessoal, abra agora para perguntas, 1 minuto, por gentileza. Fiquem à vontade. Se ficou claro, coloquem o joinha para eu saber que essa é a maneira da gente se comunicar aqui, né? Nessa barrinha de comentários. Agora também, se você tiver uma pergunta, quiser falar sobre a sua emoção que te acompanha, que faz você roer as unhas, fique à vontade, este é o momento. Aí, ó, a Salete também já escreveu sobre o Mimulus, que eu dei uma citada aqui, porque também é bem comum, né? A criança que ela já começa desde pequena, tem essa dificuldade de lidar com medo, e aí ela já vai achar uma válvula de escape, né? Não, Brenda. A Brenda perguntou assim: mas eles sempre devem ser usados de forma individual? Não. Em um frasco, Brenda, podem ir até 6, 7 essências florais, tá certo? Agora é o seguinte: menos é mais. Quanto menos florais você colocar no seu frasco, mais fácil vai ser para você perceber as contribuições, as qualidades sendo despertadas. Quando nós utilizamos muitas essências, é interessante ver o tempo dessa pessoa. Se ela já está em uma procura de cura há um longo tempo, fazendo algumas terapias de autoconhecimento, já daria, na minha opinião. Mas se ela está no início disso, cada flor é a abertura de uma porta para sua evolução como ser, né? Você está querendo despertar as qualidades daquela flor, né? E pode mexer em coisas que para você era desagradável ou ainda é desagradável, né? Não é à toa que as emoções negativas estão ali. Então, para a gente ir com cuidado, eu sempre recomendo utilizar poucas flores. O que seriam poucas? 3 flores, 4 flores, dependendo da situação, tá bom? Eu, com os meus interagentes, sim, eu coloco 6, eu coloco 7, mas é porque é um olhar diferenciado, né? A gente, quando tem experiência, a gente consegue fazer com que todos trabalhem em sinergia para o bem, né, do outro, né? Para não haver confusão. Tá, você disse porque não sei se identifiquei 100% a minha causa. Isso, é comum as pessoas utilizarem mais essências porque elas não identificaram de fato a causa, tá? Então, quando você ainda não identificou, dorme, né? Passa a noite, peça para você conseguir olhar com mais clareza para esse teu problema e no dia seguinte você reavalia se vai precisar de todas as essências que você selecionou, tá? Lembrando que, gente, o agrímono, que foi a primeira essência que eu comentei, é uma essência floral assim reveladora, né? Ela é o espelho. Ela te coloca de frente a frente contigo e ela vai dizer quem você é. Para algumas pessoas é pesado. Para algumas pessoas, elas não querem se ver ainda. Então, a pergunta que a gente sempre faz é: isso que você quer? Você quer descobrir quem é você? Eu tô só pincelando o agrímone, tá, gente? Porque eu falei aqui, e aí vai que a pessoa já vai de agrímone, é isso mesmo? Né? Então, assim, você quer ver realmente quem é você? Quais são as tuas emoções? Tá certo? Diga pra mim, doutora, se ficou claro. Ou se tu quiseres fazer alguma pergunta sobre emoção, também fica à vontade. A Ione disse que ok. A Sandra perguntou: crianças muito agitadas podem usar mímulos? Boa noite, querida. Aqui é a Sandra de Jaraguá do Sul. Ah, Jaraguá! Nossa, tem muito interagente de Jaraguá. Que maravilha! Então, Sandra, criança agitada usar mímulos, o mímulos ele é utilizado para medo, tá? Então, não seria o caso,
né? Essa agitação, ela vem de uma hiperenergia, de hiperentusiasmo, porque se for aquelas crianças que elas são cheias de energias, que elas não param, que o pai pede para ir embora e elas querem ficar mais porque elas estão muito empolgadas, serve um Vervaine, tá? Agora, se é uma criança agitada, nervosa, serviria talvez o empátias. É preciso ver se ela é uma criança impaciente, que não respeita filas, que tem dificuldade de esperar a sua vez, que quer passar na frente dos outros. Olha só quantas situações diferentes. Já sanou a tua dúvida, Sandra? Tu colocou isso mesmo, né? Dá uma olhadinha, só me disse, já sanou a tua dúvida. A doutora disse certo, entendi sim, muito obrigada. Quem agradece sou eu. A Erlane perguntou: a pessoa pode entrar em conflito? Pode ter catarse, tá, Erlane? E o que é catarse? Para quem tá aqui ouvindo a gente, às vezes não sabe. Catarse, gente, é uma purificação, é uma desintoxicação. É a pessoa colocar para fora aquilo que às vezes ela tinha dificuldade de entrar em contato. Então, o que acontece na catarse? Algumas reações que não são consideradas muito confortáveis, né? Então, a pessoa tem uma crise de dor de cabeça, a pessoa tem um acesso de choro, a pessoa tem uma vontade de ficar sozinha, ou os sintomas por um momento se intensificarem. Pode haver, tá? Principalmente com a Grimone, por ele colocar um espelho em frente da pessoa e ser esse momento de ver quem ela é realmente, e muitas vezes a pessoa não quer ver. Por isso que tem que ir com calma. Floral tem que agir aonde a pessoa aceita, aonde ela quer. Sempre pergunte: olha, o floral vai fazer isso, isso e isso. É isso que você quer? Essas qualidades que ele vai despertar. Você quer isso? Ah, sim, eu quero. Ai, não, eu ainda tô com medo. Então, vai com calma, tem tempo. Tá certo, Erlane? Empate, sim. Ah, então, Sandra resolveu, né, Sandra? Esclarecido. Que bom, que bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Já está tudo claro, então. Boa noite, Pedro. Pessoal, eu não sabia sobre o que falar hoje, sabiam? Então, se vocês quiserem deixar dicas, temas que vocês querem ouvir, coloquem para mim, isso ajuda bastante. A gente entra numa fase das lives que às vezes a criatividade ela dá um down. A gente tem dificuldade mesmo de achar um tema, então fiquem bem à vontade de pedir, tá? Oi, Pri, boa noite. Tudo bem? Estamos finalizando já, mas o tema foi bem interessante, foi sobre o hábito de roer as unhas. Então reveja daqui a pouco. Eu vou falar de algumas essências que no meu ponto de vista podem caber, ok? Mas tudo depende de cada um, não é mesmo? Certo, então, pessoal, eu acredito que não tem mais dúvidas, né? Ninguém mais digitou. Então é isto. E quinta-feira, a semana apenas começou. Quinta-feira tem mais. E aí vamos trazer mais um tema para vocês, ok? Agradeço muito. O bom das lives é que fica gravado. O ruim de não participar é que às vezes a pessoa tinha uma dúvida e não conseguiu esclarecer, né? Mas a Pri é uma estudiosa já dos florais, então volta e meia ela tá aqui com a gente também, né, Pri? Obrigada pelos corações, pessoal. É um sinal de que tava bom. Assim espero.
E quinta-feira a gente tá aqui de novo, ok? Um beijo no coração de cada um. Fica aqui a minha gratidão. Mando para vocês uma energia bem boa, de uma boa noite, um bom descanso e agradeço mesmo a companhia, tá? Beijo, pessoal. Tchau, tchau, tchau.